Cristiane, conta pra gente como que a senhora chegou aqui na Igreja Universal. Completamente destruída, pastor. Uma vida completamente devastada pelo aspecto da saúde. Minha vida eu estava quase morta, completamente presa pelas trevas, com problemas gravíssimos de saúde, uma desnutrição, condenada pelos médicos. Eu tinha uma equipe, eu tinha um cirurgião que me acompanhava e ele foi me indicando a vários médicos e já não sabia mais o que fazer. Eu já estava sendo acompanhada por hematologista, dois endocrinologistas, osteopatas. Era uma equipe de mais de 20 médicos na altura. E Mas a senhora tinha o quê? O que que eles diagnosticaram? O que que eles falaram pra senhora? eram muitas doenças, problemas gravíssimos nos intestinos. Eu tinha muitos problemas graves nos intestinos. O sangue estava completamente intoxicado. Eu tinha inchaços enormes na perna, a perna inchava, o corpo todo inchava, problema no sistema linfático. Começaram a me surgir tumores, uma desnutrição gravíssima, anemia, os marcadores tumorais alteraram-se, eles não conseguiam dar assim um único diagnóstico. Tudo indicava que era cancro, mas não conseguiam localizar um único órgão. Essas imagens aqui da senhora foi como a senhora chegou na igreja. Muda aí, pastor. Olha só. Pouco pior. Um pouco pior, sim. Essa era quando eu estava assim, em estados melhores, que eu ainda conseguia me fotografar. Sim. A situação da senhora vinha se agravando. A senhora até fedia por dentro, né? Saiu um mau cheiro, exalava um mau cheiro. Sim, eu tive uma trombose no fígado e eu já tinha uma cirurgia, então essa trombose gerava muitos odores, né? E eu não segui, eu chegava a ter de 30 a 60 diarreias por dia. Então eu não conseguia estar, um dia tem 24 horas, agora eu não conseguia sair de casa, porque era impossível me manter afastada da casa de banho. Não Mas quando a conseguia. senhora se deparou com essa situação, a senhora se viu impotente? Como que a senhora se viu? Completamente perturbada, pastor. Eu estava, como vocês podem ver na foto, eu tinha um cabelo, né, como eu tenho agora, que é inacreditável. Era uma mulher completamente montada, eu adorava usar unhas, salto, como toda mulher, né? E era uma pessoa que vivia para o trabalho, era workaholic, vivia para as roupas de marca, para o trabalho, carros. Eu gostava de viver bem, né? E gostava de viver esse lado da vida. E estava completamente. Era uma pessoa muito temente a Deus, falava muito em Deus, Mas não conhecia. mas não conhecia. Era um Deus que estava da boca para fora. Achava que conhecia, estava iludida, achava que era uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa boazinha. Né? O que que aconteceu de lá para cá? Depois que a senhora veio para a igreja, começou a buscar, o que que aconteceu? Tudo mudou, pastor. Tudo mudou. A primeira coisa que aconteceu é quando eu já cheguei à porta da igreja, já foi um grande milagre, porque já foi uma sensação assim, primeira grande solidariedade, né? Primeiro foi eu nasci no Rio de Janeiro, então eu já conhecia a obra da igreja, de todo aquele trabalho, então havia também aquele preconceito, né? Então, quando eu cheguei, todo aquele acolhimento, todo aquele amor, toda aquela recepção, então ali eu já vi a presença de Deus, aquela paz que eu não sentia. Nesse momento, eu estava vivendo no próprio quinto dos infernos. Era um sentimento de angústia, de terror, De morte, né, a de senhora? morte, de obsessão. O demônio falava o tempo todo. Eu sou professora, sou formada na área de psicologia, então eu estava sendo muito aterrorizada. O diabo falava o tempo todo na minha cabeça. O que que aconteceu dali em diante? Dali em diante eu comecei a obedecer, né? Eu quando cheguei essa sensação de paz invadiu a minha alma e foi aquele primeiro encontro com um grande amor. Eu encontrei esse grande amor, esse primeiro amor verdadeiro. Então tudo que eu ouvia do homem de Deus a falar para mim, a falar no altar, a voz de Deus, eu comecei a obedecer e tive esse encontro e aí a minha vida se transformou completamente. Saúde. Saúde. Saúde foi vitória em cima de vitória. Eu fui dando alta, Curada.
curada completamente, transformada, eu fui recuperando cada dia, fui dando alta a cada médico, eram mais de 23 médicos, doenças que eram supostamente medicamentos, eu tinha um saco de medicamentos enorme que eu trouxe ao altar, fui largando, doenças, várias doenças O que eles falavam para a senhora? que era impossível haver uma libertação, que eram doenças crônicas. Mas quando viram a sua recuperação? Não acreditaram, que era impossível. Eu tenho cirurgias que eu ainda sigo em acompanhamento de 6 em 6 meses e não entende. O médico chegou a dizer para mim que o que eu estava fazendo, eu disse que estava tomando da água, e ele disse, olha, então a senhora traz um pouco dessa água, continua com esse medicamento, eu faço parte de um grupo de estudos, a senhora continua e traz, não para a água, não, porque eu não tenho, né, não tenho nenhum paciente que tenha funcionado com esse medicamento, a senhora é um único caso, um hematologista de Santa Maria. Quer dizer, curada, a senhora era depressiva, livre da depressão? Completamente livre, pastor, completamente livre. Hoje a minha mente é para frutificar, é para acreditar. Aquela pessoa negativa já não existe mais. Já não existe mais. O que aconteceu na sua vida de lá para cá? O que você conquistou, o que tem conquistado? Olha, a maior conquista que me tornou uma pessoa assim milionária foi o Espírito Santo. Essa foi, assim, a maior conquista. Essa abriu todas as portas dentro de mim, todas as possibilidades. Foi a minha maior conquista. E depois, quando o Espírito Santo chegou na minha vida, ele foi abrindo as portas financeiras, de saúde, familiar, amizade, trabalho. E a maior de todas foi realmente eu poder me tornar serva, né? E depois vai me dando missões. No meio desse caos, eu pude fazer alguns votos, que realmente o altar não fica a dever nada a ninguém, e alguns apegos que eu tinha grandes apegos, né? E quando eu fiz um grande voto, que foi um sacrifício que me doeu muito, porque aquele voto representava esse sacrifício à fogueira santa, né? Eu pude mudar realmente essa visão, e essa mudança de visão me trouxe assim algumas conquistas financeiras. Então, esse carro aqui é o quê? Olha, esse carro é um descapotável EOS, e aonde tinha um símbolo de representação a uma vida de entrega, uma vida completamente fútil, mas era um brinquedo que eu tinha que não salvava a minha vida. Na altura, se eu o vendesse, eu não salvava a minha vida. A senhora colocou no altar? Coloquei no altar, sim. Porque quando Deus pede, né, quando é de Deus, o meu grande medo, né, na altura, foi não conseguir fazer. Porque quando Deus pediu, o diabo se levantou muito contra eu conseguir fazer a minha entrega no altar. Porque aí já veio outro sacrifício, foi a dificuldade de conseguir. Porque na altura, o fato de eu ser uma mulher casada, eu precisava da assinatura do meu marido, e o diabo levantou, ao contrário do que as pessoas sabem, são muitas... Para tentar impedir. Tentar impedir. Vamos lá, para a gente concluir, para a gente ser rápido. Muda aí, pastor. Esse carro aí. Esse carro aí foi um presente de Deus. Conquistou ele agora? Conquistei ele agora. Na pandemia? Na pandemia. E é meu, não é do banco. Muda aí. Apartamento. Olha, um apartamento, e esse apartamento tem um significado muito grande. Ele não tem um aspecto assim muito engraçado, mas é um apartamento que eu sonhei, porque isso está muito próximo à igreja. São 2 apartamentos, resto chão e cave. Um para alugar, né, que são alugados quartos. Sim, são alugados quartos, e foi uma visão que me deu no meio da crise. Eu, quando cheguei, eu pensava assim, mas como é que eu vou fazer? Porque eu cheguei completamente desempregada, só gastando uma fortuna, e eu pensei, eu não posso ser dizimista, porque eu não recebo 1 centavo, né? Então eu peguei o envelope do dízimo e qualquer moeda eu comecei a colocar, e Deus me deu a visão realmente de comprar um imóvel. Foi completamente um milagre, eu tive a visão, foi uma visão de fazer um negócio que realmente era comprar esse imóvel, e é meu, também não é do banco. E foi incrível a forma matemática, na altura o senhor até deu uma formação como transformar €1 em 1 milhão, e eu fui aplicando no fundo essa visão matemática,
E foi incrível. Tem Como as coisas acontecem. crescido, tem vencido, Deus tem honrado, vai sair do altar, vai deixar de sacrificar. Jamais. Pelo contrário. Tem sido de fé em fé, de moeda em moeda, de envelope em envelope. Tudo que eu recebo vai para o envelope. E é incrível como as coisas acontecem. Vai arrebentar. Bem forte para Jesus.